Eu acho interessante essa palavra aprovado. A palavra aprovado na língua grega é dokimos. O que significa dokimos? Dokimos é uma palavra usada para se referir a um processo que os gregos e os romanos tinham para descobrir quando uma moeda era falsa e quando ela era verdadeira. Por exemplo, os falsificadores da época, quando eles queriam fazer uma moeda falsa circular, sabe o que eles faziam? Pegavam aquela moeda falsa, retalhava a moeda, dava um aspecto envelhecido para a moeda, porque a moeda nova poderia apresentar mais traços de falsidade. Mas uma moeda deteriorada, mesmo que fosse de forma artificial, poderia enganar. Uma moeda que foi deteriorada, mesmo que fosse por um artífice, por um homem, ela poderia passar a imagem de uma moeda velha, original, porém desgastada. Irmãos, tem muita gente contando mentira em cima de altar. Tem muita gente contando experiência que nunca viveu, falando de coisas que nunca sofreu, que nunca padeceu. Infelizmente tem. Não era para ter, mas tem, infelizmente. Pessoas que muitas das vezes tentam vender uma espiritualidade que é artificial. Pessoas que contam testemunhos, experiências que elas nunca passaram na vida. Tem gente que tem essa cara de pau, de subir em cima do altar e contar experiências que nunca viveu. Diz que passou fome, diz que teve enfermidade, que foi curado, diz que foi humilhado, diz que foi perseguido, quando na verdade nunca sofreu nada. Mas Paulo fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, o dokimos, aleluia. O que era esse processo? Esse processo, o membro da receita da época, digamos assim, ele ia averiguar a moeda, ele tinha um processo que ele conseguia identificar qual moeda tinha sido sabotada, que na verdade era falsa, que tudo aquilo era artificial, e qual moeda era velha, desgastada, porém era original, tinha valor. Aleluia! Sabe, tem muita gente que está como moeda velha, desgastada, cheia de marcas, mas ainda tem valor. É isso que Deus quer dizer para você. Tem muita gente vivendo uma vida de artificialidade, sabe, fingindo que na verdade tem valor quando não tem, fingindo que tem marcas de sofrimento, mas são marcas artificiais, não são reais, nunca passou nenhuma luta, nunca passou por nenhum desgaste. Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como um dokimos, como alguém que foi submetido a uma análise e que é genuíno, que é verdadeiro, foi desgastado pelo tempo, apanhou, mas não perdeu o valor. O verdadeiro obreiro, o verdadeiro soldado na obra de Deus, ele passa a luta, ele passa a tribulação, mas ele não perde o seu valor. E Deus sabe quem é quem. Deus sabe quem vem até ele com artificialidade, com mentira, com engano, vendendo uma imagem que para os outros parece de crente, de santo, de experimentado, quando na verdade não é. Nunca foi homem de oração, nunca foi homem de jejum, nunca foi alguém que se envolveu na obra, quer vender uma imagem falsa, vende para os homens, mas para Deus ninguém engana, meu irmão. Deus ainda está à procura daqueles que se apresentam a Ele como obreiros aprovados, aleluia. Deus está à tua procura. Essas marcas que você tem na sua vida, essas feridas que você carrega, essas lutas que você passou, isso aí são rasuras, isso aí são pancadas que você leva para te dar calo, para te dar estrutura, para você ter testemunho. Isso aí na verdade não vai tirar o teu valor. A moeda podia ser velha, a moeda podia ser desgastada, mas ela era aprovada, ela tinha valor. Seja lá a luta que você passou, se você está com Jesus, saiba, você tem valor. Aleluia! Oh, glória!